Bom dia, boa tarde ou boa noite. Este é o Pode Edificar. Eu sou Karina Andrade e, como diz Mion, senhoras e senhores, voltamos. Aquilo que é bom sempre volta, né? O Senhor se encarrega de trazer de volta e nós estamos aqui para seguir com esse firme propósito que é esse programa, esse canal que foi criado para edificar a sua vida, a sua casa, a sua família. Já aproveita, já clica aqui para se inscrever nesse canal, clica também nos outros vídeos, acesse todos os nossos conteúdos, porque tudo que nós falarmos aqui vai ser para a sua total edificação. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, mas antes de eu apresentar ela, já clicou aí? Já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? Estou esperando você, hein? Hoje eu vou apresentar aqui uma pessoa muito especial. Ela não é de guerra, ela é de paz. Eu estou recebendo aqui a minha amiga de infância, Adriana Oi, Paz. gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia. Bora edificar. É isso aí. Bora pra cima, né, amiga? Bora. Vamos lá. Dri, vamos começar. O Senhor preparou esse momento para que a Amém. gente. Ele nos autorizou, né? Amém. Ele nos deu autorização para que nós falássemos e colocássemos aí para fora todos os testemunhos, tudo aquilo que pode ser um canal de bênção na vida de alguém, para curar outras pessoas. E eu tenho certeza que tudo que você falar aqui vai tocar e vai servir para alguém nesse dia de hoje ou no momento que a pessoa acessar, Bora né? lá. Vamos lá. Quem é Adriana Paz? Bom, cá, a Adriana Paz é filha da dona Sônia, sou irmã de 4 outros irmãos, tia de inúmeros sobrinhos e eu sou apaixonada por ser tia, eu amo ser tia. Hoje eu sou profissional da estética, moro aqui em São Bernardo e cultuo minha igreja amada, a Igreja Batista Missão Família, também aqui em São Bernardo. E canta pra caramba também, né, Eu vou gente? lá, eu vou lá, eu vou lá. Ah, e canta pra caramba. Tem um contralto maravilhoso, né? Amém. Maravilhoso. Dri, eu vou fazer uma pergunta agora com relação à sua infância. Quem era a Adriana na infância? Bom, acredito que como a maioria das mulheres solteiras tiveram aí as suas diversidades com os filhos, na criação dos filhos, a minha mãe também teve, né? Como 5 filhos, então ela teve bastante dificuldade na nossa criação, ela precisava trabalhar bastante. Então, basicamente, nós irmãos, nós nos criamos uns aos outros. E isso, confesso que foi bem complicado no início, mas a gente vai se adequando, né? Literalmente. Era bem difícil até a comunicação, a forma de a gente se entender como criança, porque basicamente eram adolescentes criando crianças e crianças criando outras crianças. Então, hoje a gente, principalmente eu, acho que na verdade consigo enxergar isso de uma maneira diferente, vejo Deus até mesmo em tudo isso, mas lá atrás era bem difícil. Era uma infância bem complicada. Sim. A sua mãe foi mãe solo? Foi mãe solo por muito tempo, desde que eu me entendo por gente, assim, já desde pequena, eu não consigo lembrar o meu pai dentro da família, introduzido na família. Os mais velhos tiveram essa participação um pouco maior, mas eu não consigo lembrar de alguma convivência com meu pai na família. Meu pai é vivo, mas na infância eu não consigo lembrar de nada, de nenhuma participação dele na família. Entendo. Tá. E você, a relação com seus irmãos, era de muito cuidado ou era aquela confusão, aqueles babados? Era uma anarquia fenomenal, era fora do normal. Hoje a gente conta, graças a Deus a gente ri bastante disso, mas lá atrás era complicado, era muito. Nós brigávamos por tudo, até pelo pedaço do bife que tinha um pouquinho mais de gordura. Por tudo nós brigávamos. Minha mãe sempre trabalhou na área da enfermagem, então ela passava bastante plantões fora de casa. Enquanto ela estava fora de casa, nós detonávamos tudo. Tudo, quebrávamos tudo, brigávamos por tudo, mas hoje a gente dá risada, bastante risada disso, mas foi complicado, foi pesada, foi pesada. Você era muito sonhadora? Coisas que você sonhou lá atrás, você vê que hoje. Eu não sei se eu consigo identificar sonhos, cá. Eu acho que eram mais desejos infantis, mas sonhos, eu acho que o sonho ele passa um pouco mais daquilo que a gente quer no instante. O sonho ele avança, então eu não consigo lembrar de sonhos que avançassem. Então acho que 2 coisas específicas que eu vivi falando de sonhos, de desejos lá na infância,
era o Libras, porque isso para mim é bastante importante, então eu estou engateando, então era um sonho desde lá de trás, e a adoção, que é algo que ainda não está perto. Eu acredito que ainda tem algumas coisas a serem ajustadas e preparadas de Deus para minha vida para que isso aconteça. Mas são duas coisas que eu sei que quando criança, bom, é isso que eu quero para o meu futuro, é isso que eu quero para minha vida. Fora isso, eu queria comer e brincar. Era o que eu queria. Assistir Jaspion, essas coisas, Total, Cavalo de Doug, Fogo, essas exatamente. Vivia coisinhas, dentro né? de quadra, brincava bastante. Então, não vejo nada específico, não. Eu queria ser criança, Tá. apenas. E você é daqui do ABC? Nasceu aqui? Sim, eu nasci, na verdade, nasci em São Paulo, no bairro, não vou lembrar o bairro, minha mãe vai me matar por isso, mas eu nasci em São Belenzinho, bairro do Belenzinho, em São Paulo, Leste. justificada. É. É Su- leste? Não sei se é leste, Também não sei se é leste não ou não. sei, não lembro. Depois nós passamos um período em São Paulo mesmo, e depois nós viemos para São Bernardo, na região ali do Riacho Grande, Tatetos, ali pertinho. Sim, tá. Mas praticamente a minha vida inteira aqui nesse pedacinho. Ah, então quando você chegou e a gente se conheceu na escola, já foi ali na quinta A série. quinta série foi nosso primeiro, na verdade foi o primeiro ano depois da construção É, da escola. Ai, meu 98. Deus! Foi o Ah, primeiro ano da construção da escola, era uma inauguração da escola e nós já entramos, então tem uma vida aí. Se a gente contar nos dedos, dá um problemão, caraca, vai denunciar. denuncia fácil. Ai, que saudade, né? Era bom, Que cara. dá um tempo bom, Era né? bom, era Sem muito bom. obrigações, sem contas, sem boletos. Boletos nenhum. Ai, querendo ser mais velhas pra quê? Pra quê, cara? Pra quê? Pra quê? Só queria saber se a diretora Maria Cleusa ia brigar com a gente ou não. Mulher Se a incrível. gente ia pra quadra ou não. Era essa a nossa questão. Se Entendi. quando que seria o pão com salsicha, porque Nossa. era incrível o pão com Ai, salsicha daquela escola, gente. Era polenta. incrível. Ai, cá, polenta não, eu não curto uma Ai, polenta. gente, Não, Tri, não curto. por favor, Não, eu né? preferia o pão com salsicha e pegava fila algumas vezes. Muito gostoso, né, Dri? Era bom. Mas eu lembro de você, desde que eu te conheci, a gente se identificou muito por conta do bom humor, Sim, sim. né? O bom humor de sempre. Eu sempre era aquela menina, tava chorando, mas rapidinho parava de chorar porque eu queria me divertir com os meus amigos. Meus Fato. problemas ficam em casa e vamos sorrir. E eu me identifiquei com você por De conta fato. disso, né? E nesse período que você entrou na escola e tudo mais, você é a mais velha Eu sou a mais nova dos mais 5. nova dos 5. Então você era cuidada pelos seus irmãos. Eu era cuidada pelos meus irmãos até o período de conseguir ir ao banheiro sozinha. Depois era meio que cada um por si, Deus por todos, e a mãe que não descubra que não fizemos a tarefa. Era basicamente isso. Tá. Então, aprendeu a andar, a se virar ali, comer sozinha, então já começava a caminhar. Então, ia para a escola desde cedo, muito nova, limpava, arrumava, ajudei a criar os meus sobrinhos, era meio que deu o grito da independência, ou senão tu tá pego. Era Eita, basicamente nós. isso. E depois de você, o Thiago é o penúltimo? É, Porque eu lembro dele vem o na Thiago. escola também, né? Vem o Thiago. O Eu, o Thiago e o Thiago. cachorrinho Salsicha que Ai, andava atrás gente, dele. O Bingo era fenomenal, o Bingo. Lindo, fofinho. Eu lembro, a figura do Thiago pra mim é o cachorrinho Cara, atrás. aquele cachorro fez a gente pagar tanto mico que tu não faz uma ideia. Ele entrava em mercado, entrava no posto de saúde, ele não se satisfazia em ficar na porta da UBS, ele queria entrar dentro do consultório e ficar debaixo da maca. Meu Então, Deus. algumas vergonhas o Bingo nos fez passar. Ai, mas Muitas, na lembranças verdade. boas, né, Dri? Muitas. Lembranças boas. Dri, vamos entrar agora no assunto com relação à sua adolescência para entrar na juventude. Perfeito. Os seus conflitos para entrar na área que você trabalha ou já trabalhou. Quais foram as áreas que você já atuou e se foi conflituoso para você? Teve algum lugar que você teve que trabalhar? Ah, não, agora eu vou fazer isso por necessidade e depois eu vou naquilo que eu sempre sonhei. Como que foi essa transição? Bom, na adolescência vieram as crianças, né? Minha irmã, ela teve a Tainá, minha sobrinha linda, um beijo. Titia te ama, amor. Teve a Tainá, depois dos 2 anos veio o Roger, que são os meus sobrinhos mais velhos. E até por conflitos familiares mesmo, eu acabei cuidando.
sobre mim veio essa responsabilidade de cuidar da Tainá e do Roger. Na infância era um saco, eu confesso, porque eu era uma criança, eu não queria ter esse trabalho. A única coisa que eu queria fazer é comer a farinha láctea deles escondida. Ai, eu também. Abrir a lata de leite, não durava um mês. A minha mãe ou a minha irmã não entendiam por que que não durava, porque eu e o Thiago, nós nos escondíamos para comer tudo. Tudo que era deles a gente comia. Mas eu não queria aquela responsabilidade, né? Mas justamente por ter uma família sem estrutura, nós vivemos momentos difíceis, muitos momentos difíceis, e eu estava no meio disso como uma criança cuidando de outras duas crianças. Então, todas as vezes que eu tinha a oportunidade de fazer alguma coisa fora da minha rotina de casa, para mim era uma alegria. Então, eu me enfiei em tudo que tu pode imaginar. Foi aí quando eu comecei a jogar o vôlei, o esporte me tomou, me apaixonei pelo esporte. Logo depois eu fui fazer outros cursos, fui para o espanhol, fui fazer teatro, fui costurar. Então, tudo que tu pode imaginar, eu fiz, mas porque eu precisava não ficar em casa, justamente por causa dos conflitos que nós tínhamos, né? Então, tudo que se for colocar na ponta do lápis, dá uma listinha aí de coisas que não era porque eu tinha desejo, porque era algo que eu almejava, é porque de alguma forma, hoje eu entendo, eu buscava uma fuga daquela Sim, rotina que nós um refúgio, vivíamos né? em casa. Exatamente. Jogos escolares, coisas relacionadas à escola. Era uma escola bastante ativa, né? Então, Era. tudo que tinha na escola eu participava, tudo. Tudo que tu imaginar eu participava já para não ter aquele excesso com as coisas em casa. Logo depois da juventude vieram os boletos, né, querida? Os boletos, Uhum. eles vieram e eles vieram com força. Eu falei, bom, vou fazer o quê? E aí minha mãe vem já da área da saúde, né, da área da enfermagem, e o sonho dela é que alguém pudesse seguir os mesmos passos. E eu fui, porque desde cedo ela já habilitou a gente a fazer algumas coisas. Então lá em casa todo mundo aplica injeção. Todo mundo sabe aplicar Olha, injeção, porque ela meio que ou tu faz ou tu faz. Era basicamente isso. sim. Então, bom, vou seguir estes passos. Aí fui para fazer enfermagem, amei, segui aí alguns anos, não quis trabalhar em hospital porque eu entendi a loucura que era a vida da minha mãe. Minha mãe pouco ficava em casa, né? Ela, na verdade, ela foi, a presença dela em casa era para trabalho, né? Então, nós nos educamos uns aos outros, ela tinha as exigências dela pra gente, mas basicamente um educou ao outro, foi isso. E ela trabalhava muito. Então, ok, eu vou seguir, mas não quero trabalhar em hospital. Fui fazer o home care, trabalhar com o paciente na casa dele mesmo, na casa do paciente mesmo. Isso foi incrível. Eu me apaixonei pelos idosos, me apaixonei, assim, de uma forma grandiosa pelos idosos, um amor, um carinho e um respeito. Eu acho que, acima de tudo, ouvir a história deles. Ai, é maravilhoso ouvir Como é idoso. bom ouvir idoso. Como é bom. É. Me apaixonei pelas histórias deles todos, assim, incríveis. Isso em qualquer estágio, tá? Em Total. qualquer estágio. Eles podem estar. Eu digo porque minha tia ela tem uma clínica, né? De repouso, e às vezes eu ia lá sentar para bater um papo com algum velhinho, alguma coisa. Eles podem estar com qualquer agravante com relação à saúde, vai sair uma pérola Vai sair. dali e vai tocar em você. Vai sair. Como é incrível o quanto que eles podem oferecer pra gente. Se a gente sentar realmente com paciência com eles, a gente absorve bastante coisa boa. E aí, como que a enfermagem não, perdão, como que a estética ela entrou na minha vida? Hoje eu entendo hoje eu sei o que eu tenho um diagnóstico a respeito disso, eu tenho a endometriose. Então, eu tinha muitos problemas nos meus ciclos, eles eram terríveis. E eu procurei médicos e ninguém conseguiu me ajudar. Então, eles fizeram a parte rasa que eles podiam fazer, mas aquilo que era necessário para que eu pudesse descobrir realmente o meu problema não foi atuado, né? Eles não me ajudaram. E como era muito difícil os meus períodos, eu pensei comigo, eu preciso fazer alguma coisa que eu consiga administrar a minha agenda, porque nos períodos menstruais eu não teria condições de cuidar de idoso que precisava ter 100% da minha atenção. Falei, então eu preciso, além de trabalhar com os idosos, eu também trabalhava em lojas, fazia outras coisas, então eu usava os dois, eu não conseguia. Ou eu trabalhava com muitas dores, na verdade, eu sempre tive a vergonha de faltar, porque na minha cabeça eu falava, meu, qual vai ser a minha cara no outro dia para encarar o É, meu chefe? Então eu tinha vergonha de faltar e trabalhava com muita dor, muita dor.
E eu falei, não, eu preciso mudar isso. E aí foi quando aqui o município ofereceu alguns cursos em algumas escolas, e dentre esses cursos tinham cursos na área da beleza. Fui e fiz, eu acho que na época era manicure, pedicure, design de sobrancelhas e depilação. Eu odiei tudo. Eu odiei tudo. Eu detestei tudo. Mas a minha professora me levou para outros âmbitos dentro. Dri, já que você vem da área da saúde, tenta olhar a parte científica disso, tenta olhar a parte que as pessoas não olham. Então, vai lá na composição do produto, quem sabe você se apaixona por isso, e mesmo assim foi complicado. Até que um amigo, lá da rua mesmo de casa, me convidou para que eu pudesse fazer, dar um workshop de design de sobrancelhas. Poucas clientes eu tinha, as pessoas não confiavam em mim para entregar as sobrancelhas delas de forma alguma. Uhum. Então, eu super topei. Eu falei, eu vou. Montei uma apostila, levei para ele, fiz o workshop, falei, cara, é isso. E aí, depois eu fui buscar outros cursos dentro da área da beleza, mas com 6 meses depois de ter feito os cursos que a prefeitura oferecia, que o município oferecia, eu já estava dando aula. E aí, eu fui buscar outros cursos, fui aprender a dar aula, fui aprender a falar, fui aprender a montar a apostila, buscar a parte científica de todo e qualquer procedimento. Quem me conhece sabe que eu sou bem enjoadinha com os detalhes dos procedimentos. Eu gosto de explicar, inclusive, para os meus clientes isso. E me apaixonei. Depois de alguns anos, eu fui para estética mesmo, fiz estética e cosmetologia, e há pouco tempo, quase um ano, eu fiz uma pós-graduação em procedimentos injetáveis. É a minha paixão. Ai, que Eu sou legal, apaixonada Adri. pelo que eu faço. Então foi através de um amigo que viu em você potencial e despertou. Foi. Que legal. Eu sempre fui muito caruda, Cá. Aham. Sempre fui muito caruda, porque 4 irmãos, Uhum. 2 sobrinhos, que minha irmã engravidou das crianças cedo, e minha mãe ausente porque ela precisava trabalhar, então eu tinha E a sua que mãe da área da meter. Minha saúde mãe é da desde área da saúde, sempre. desde sempre. Eu tive que encarar, literalmente tive que encarar. Eu falei, eu vou, vamos ver no que vai dar, eu vou. E deu super certo. Eu não sei nem te contar em quantas escolas eu dei aula, quantos alunos eu dei aula, eu não faço ideia, porque já são aí praticamente 11 anos dando aula e atendendo. Que legal. Ai, Amo, que legal, Adri. Ai, amo que mesmo. orgulho de você. Obrigada, Desde cara. sempre. E falando um pouquinho sobre família. Não sei se é uma palavra correta dizer da sua família, que seria uma família disfuncional, né? No caso. A minha foi, Uhum. né? O fato da sua mãe estar sempre trabalhando, 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 e vocês terem que ficar ali, aquela coisa, um ter que cuidar do outro. Tem aquela coisa de tipo, a sua mãe conseguiu expressar bem o que ela queria como cultura da mamãe, o jeito que a mãe quer que seja. A mãe não negocia. Isso daqui é um princípio dentro da nossa casa. Foi difícil para vocês identificarem ou não? A minha mãe é uma mulher muito presente fisicamente e espiritualmente falando. É uma mulher muito presente, porque ela é de uma energia, de uma força descomunal. Eu sempre, todas as vezes que eu falo da minha mãe, eu repito a frase. Ela tem 1,64 m, mas parece que ela tem 5 metros de altura, porque ela se faz presente, ela impunha muita coisa, ela deixava muitas regras, porque ela passava dias fora de casa. Às vezes ela entrava e saía de plantões e nem batia em casa. E ela, às vezes, até intercalava uma faxina, alguma coisa, mesmo trabalhando dentro da área da saúde, porque são 5 filhos, né, meu bem? Então, ela é mãe solo com 5 filhos, ela precisava aumentar essa renda aí demasiadamente. Mas não existiam regras específicas, era um ponto específico. O que ela mais falava? Não se matem e não destruam as minhas coisas. Basicamente isso. A minha mãe sempre foi muito visual, ela é uma mulher muito visual. Perdão, ela é uma mulher muito visual. Então, aquela coisa de nós irmos ao ponto de ônibus, ela olhava a gente de ponta dos pés à cabeça, saía arrumando tudo, ajustando tudo, não podia estar com uma sujeirinha no olho, tinha que estar tudo arrumado, e essa gola, e essa roupa, e ela sempre prezou que mesmo nós vindo de uma família muito simples, muito humilde e sim disfuncional, o olhar das pessoas pra gente tinha que ser um olhar de uau, é uma mãe solteira, mas essas crianças são tão ataviadas, são tão arrumadinhas. Era uma exigência dela, isso fazia parte. Então não interessa quem nós somos aqui dentro, mas lá fora as pessoas têm que ter uma boa vista de vocês. Não foi bom isso. Não foi bom, porque automaticamente criou-se entre nós uma redoma
né? Então, nós somos uma família pequena, criou-se entre nós uma redoma, era meio que um pelo outro, mesmo com as brigas infinitas dentro de casa, mas sempre um pelo outro, e acabamos que distanciamos as pessoas, porque, não, tá, nós não somos perfeitos, mas nós somos assim, a necessidade de vista, de nos olharem, ali tá bom, mas ali é intocável, eu não posso tocar. Sim. Então, nós não permitimos a aproximação das pessoas pra gente. Uhum. Isso está sendo desconstruído, mas é um processo. É um processo É um processo. bem... É uma blindagem, né? Literalmente. Literalmente, uma blindagem. É isso que a gente acaba fazendo. Literalmente. E, Dri, vamos lá para agora encontro com Deus. Qual foi o momento da sua conversão e em quais aspectos você entendeu que você necessitava dele para preencher qualquer vazio que tinha dentro de você? Bom, nós não viemos de uma família muito religiosa. A minha avó paterna, ela tinha centros em que ela adorava os deuses dela. A minha mãe não tinha também uma religião, algo que ela pudesse seguir. Acabamos por seguir o que minha avó paterna seguia. E nós crescemos assim, não sem nenhum apego espiritual, mas a gente acabava indo para alguns centros religiosos, eu posso dizer assim, comer. Por incrível que pareça, nós íamos comer. Porque era tudo muito escasso. Então, quando era aquela época que ali era ofertado doces, nós íamos e comíamos todos os doces. Todos os doces. Nós não queríamos saber quem é que estava dando e a que Deus estava sendo ofertado. A gente queria doce. Olha. Saíamos com os bolsos cheios de doce. E... de contrapartida, pelo fato do meu pai já não ter o meu pai desde cedo, os meus irmãos pegaram um pouco dessa convivência com meu pai, mas eu não peguei, nós íamos passar as férias de final de ano e de meio de ano com ele. E a família da esposa dele, na época, a mãe das minhas irmãs, eles já eram cristãos. E uma tia delas, a Mara, linda, ela começou a nos levar para a igreja. E eu lembro que uma vez eu comecei a comparar os lugares que eu ia, as igrejas que eu ia que possuíam imagens e a igreja cristã, que era tudo limpo, a parede era limpa, o cenário era diferente. Eu tenho uma coisa muito engraçada com cheiro, o cheiro das coisas para mim é muito representativo, o cheiro do lugar era diferente. E eu falei, uou, eu tinha 9 anos, cá. Eu falei, uou, isso é diferente, isso aqui é diferente. Então, eu ficava comparando. Até o ponto que eu e meu irmão, o Thiago, nós falamos para minha mãe, mãe, a gente não quer ir mais na igreja X. Nós podemos ir na igreja evangélica. Quando vocês terminarem, a época era catequese, alguma coisa assim do tipo, quando vocês terminarem, vocês podem ir. Então, termina o que vocês começaram, depois vocês podem ir para onde vocês quiserem. Perfeito, nós terminamos tudo que a gente tinha que fazer nos cursos e nos direcionamos à igreja evangélica. Era surreal, cá. Eu acho que o meu primeiro encontro mesmo foi numa igreja, na época era até uma Assembleia de Deus, lá em Rio Grande da Serra. Como eu era visitante, então a gente sentava num banquinho diferente, as crianças, e eu assistia aquele culto de uma forma assim fenomenal, não tinha nada na parede, aquilo para mim era incrível, nenhuma imagem, nada que pudesse me assombrar, que eu morria de medo, mesmo criança. E eu lembro perfeitamente dos louvores da harpa, da sinfonia, do trompete, do violino e os louvores, e naquele dia um homem ele foi liberto. Ele aceitou Jesus naquele momento e ninguém precisou colocar a mão nele, ninguém precisou fazer nenhum barulho, ele simplesmente chegou até a frente, foi liberto, ele estava com espíritos malignos, ele foi liberto. E ali ele levantou a mão dele e em lágrimas, ele falou, eu quero esse Cristo ao qual vocês falam. Que legal. Eu falei, uau, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero. E aí foi-se uma caminhada, encontrar Jesus, entender de Jesus numa igreja, numa família disfuncional foi diferente. Então, hoje eu não conheço Cristo como eu conhecia Cristo lá na minha infância. Jamais. Antes eu podia falar que eu conhecia de ouvir. De ouvir. Agora, caminhando, eu estou
para conhecê-lo. Eu ainda não posso dizer eu conheço agora, porque eu caminho. Eu estou caminhando para conhecer a Cristo, porque todos os dias Ele me dá o deleite de se revelar para mim e me trazer coisas novas. Sim. Né? Mudar a minha história, me dar a minha estrutura e principalmente meu caráter cristão. Eu amo. Acho que aos 14 anos, Cá, eu me afastei. Por religiosidade mesmo, por besteira, ninguém me entristeceu, ninguém me aborreceu, é porque eu não tinha estrutura, minha mãe não era cristã, nós estávamos caminhando praticamente aí sozinhos, os filhos, os irmãos, né, caminhando sozinhos, e aí eu passei um período da adolescência afastada, mas almejando sempre estar na presença do Senhor. Eu lembro que eu fui para uma baladinha, era para assistir Aqui não era Maçã, eu não lembro o nome do grupo, mas era um grupo de pagode. E as meninas perguntaram, eu nunca bebi, fumei, eu sempre fui a caretona da turma, mesmo afastada da presença de Deus. E elas me perguntavam se eu tinha bebido alguma coisa, se eu tinha consumido alguma coisa, porque eu estava com os meus olhos assim, arregalados. Mas é porque eu pensava comigo, se Jesus voltar e ele me pegar aqui, Nossa, tô é o temor. ferrada, acabou. Eu falei, sabe de uma coisa? Tô voltando. Tô voltando. Então, mesmo sem me esbaldar, mesmo sem me lançar naquilo que o mundo ele jogava para mim, eu falei, não, não quero. Eu prefiro lá. Eu realmente amo estar em Cristo. Eu amo. É uma dádiva para mim estar em Cristo. Sim. É muito bom. Então, Ai, até que aí. legal. Ai, que legal, Dri. Eu consigo pensar da mesma forma que você. Eu nunca estive fora. Uhum. Quase estive. E quando eu cheguei em lugares que não ornavam com aquilo, sempre vem aquele negócio aqui que eu tô fazendo aqui. Nada a ver. Não preenche. Quando você Não é bem preenche. resolvida com relação à sua fé, não adianta você tentar fazer firula, porque Não. eu tenho muito medo de me colocar a minha vida e gerar expectativa no outro e me frustrar sabendo que eu já tenho Jesus que me preenche na sua Perfeito. totalidade, né? Perfeito. Eu tenho muito medo, porque eu acho que a gente vai ficando macaca véia, né? Ah, sem Nisso dúvida. daí, Sem a gente vai dúvida. ficando Sem macaca dúvida. véia, então eu procuro não gerar. E às vezes a gente é mal interpretado pelas De pessoas. fato, de fato. É por causa da minha mãe, eu tenho uma personalidade muito forte. E até isso está sendo desconstruído. Resisti, tá? Resisti Uhum. bastante, mas até isso está sendo desconstruído. E as pessoas nos observando, ou até a gente mesmo, sabe, cara? Porque às vezes a gente se coloca no lugar de vítima, mas às vezes o vilão da história somos nós. Nós Em mesmos. atitudes tão pequenininhas ou até pela falta do acesso. Então, lembra lá no início que eu falei que nós não abríamos acesso para outras pessoas se introduzirem na nossa família? As Sim. pessoas tentavam, amigos, inclusive, tentavam se introduzir, mas porque existia-se a necessidade do visual, do externo, então a gente não permitia com que as pessoas adentrassem no íntimo, porque no íntimo não tinha nada a ver com o externo. Uhum. O nosso íntimo era uma família destruída, nós brigávamos, meus irmãos, eles saíam no braço um com o outro, era terrível. Então, para que as pessoas não olhassem e enxergassem esse outro lado da nossa família, nós nos blindamos. E eu me blindei até pouco tempo. As minhas escamas, os meus escudos, eles começaram a ser cedidos há pouco tempo. Mas lá atrás, aos 9 anos, eu conhecia Cristo. Mas, Dri, só agora os seus escudos abaixaram? Sim, só agora os meus escudos abaixaram. Então, olha o tempo que levou para que a gente pudesse, para que eu pudesse entender e aceitar cuidados e zelos e manifestações de Cristo na minha vida, no meu caráter, na minha estrutura. Uma coisa bem interessante que eu acho até gostoso de contar, Cá, que eu acho que o meu primeiro contato mesmo, falando espiritual com o Senhor, que quando eu falei, uau, aqui eu quero viver isso, eu quero estar aqui, eu lembro que quando criança eu tive um sonho, na verdade uma visão, o Senhor ele realmente abre muitas coisas para mim em sonho. E eu sonhei que eu estava dentro de uma escola e que era tipo final de ano, aquele momento que as crianças, que a gente pega o caderno, vai para frente da escola e joga pro alto, Joga. tipo, let it go, leave store, sabe? Ai. Aí eu lembro que as crianças já estavam fazendo isso, elas estavam arrumando o material para sair. A sala era uma sala um pouco mais escura, mas ela acabava sendo iluminada pela porta da sala que estava aberta, que dava diretamente para a rua, e o sol estava assim magnífico. Era um dia muito ensolarado.
Só que eu não conseguia arrumar as minhas coisas e colocar dentro da mochila. E aquilo ia me gerando uma angústia, uma agonia, porque os meus amigos já estavam festejando lá do lado claro e ensolarado, e eu na parte escura e sombria da sala, tentando colocar as minhas coisas na mochila. Então, algo me dizia, você só vai conseguir sair daqui para estar com os teus amigos se você arrumar a sua mochila. Se você Olha. conseguir colocar as coisas dentro da sua mochila. E aí eu começava a chorar porque eu não conseguia desenvolver aquela tarefa e eu ansiava por estar lá fora com as outras crianças. E aí me veio a música da Cristina Mel, Amigo Fiel, Amigo Distante. És Aham. amado, amigo, eu oro por ti. E essa música começou a tocar e eu chorava, e ali o Espírito Santo me conduziu até as outras crianças. Então, quando ele me chamou como amigo, cá. Como amigo, Sim. como amigo. Então, para mim foi surreal. Quando eu acordei com os olhos cheios de lágrimas e chorava, a música, eu ainda não conhecia essa música, eu era pequena, a música estava tocando do lado de fora. Olha. Então, quando eu acordei, a música, para mim, é top 1 das músicas que mudaram a minha vida. Eu já tive a oportunidade uma vez de falar isso para Cristina. Ela veio ministrar numa igreja aqui em São Bernardo, eu pude contar para ela e foi incrível. Então, hoje eu vejo a ação de Deus na minha vida, a proteção, o cuidado dele comigo, cá, foi fora do normal. Fora do normal. O zelo nos mínimos detalhes do Senhor para minha vida. Então eu não me esbaldei, eu não consigo testemunhar coisas, o Senhor me resgatou do mundo, tive enfermidades difíceis, familiares importantes faleceram, não. Ele me pegou lá no colo, lá cedo, e me trouxe para a presença dele, mesmo eu me debatendo, porque a gente não quer fazer a vontade de Deus, né? A gente quer seguir a Cristo da nossa forma, com as nossas próprias vestes espirituais. Sim. Mas ele falou para mim, eu sou o seu amigo, mas eu preciso mudar coisas em você. E dói, cá. Como dói. Mas ele tem feito a obra dele, graças a Deus. Ai, graças a Deus. A gente vai entrar num momento, assim, numa área bem peculiar. Ok. Relacionamentos. Ai, bora lá. Eu não lembro de você ser uma menina namoradeira. Não Não. lembro de nada disso. Não. Eu lembro de você, assim, de eu ver você em um relacionamento. E eu quero, assim, respeitando muito, Claro. né, a sua vida, a sua particularidade. Mas você era uma pessoa muito romântica, cheia de firulas, ou não? Não, Cá, também por causa da criação, eu não tenho muita paciência com muita coisa. Eu acabo sendo um pouco mais objetiva. Dentro de um relacionamento, o que importa para mim é respeito. É uma coisa que, além do que Deus depositou em mim, mas também de uma coisa que eu vejo na minha mãe, é a lealdade. Então, quando se faz aquela pergunta, fala um defeito ou fala uma coisa boa sua. Eu sou uma pessoa leal, para mim isso é importante. E eu acabo exigindo também muito do outro essa lealdade, sabe? Às vezes nem é necessário, tá tudo certinho, mas opa, calma aí, deixa eu observar, deixa eu testar para ver se essa lealdade tá equiparada. Aham. Feio, tá fora. E Cristo trabalha nisso. Tudo a mão de Cristo trabalhando. Mas na adolescência, eu sempre tive muito medo. Eu tinha um pavor. Para ser específico, eu tinha um cagaço da minha Uhum. mãe. E então eu nunca quis ficar namorando, não. Eu tive um namorado na adolescência, literalmente um. Tinha aquelas coisas do eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, Sim. mas namorar mesmo, Enquete. enquete, Orkut. É. Aí tive um único namorado na adolescência, e era um namoro assim bem tranquilinho, a mãe dele uma linda, uma fofa. Ele um cara também muito legal, mas não era algo que tinha base, não era sustentável, sabe? E aí, depois desse namoradinho, eu já estava na fase adulta, já tinha começado, já estava quase terminando, na verdade, o curso de enfermagem. Já pagava as minhas contas, já ajudava bastante em casa também. As crianças que eu ajudava nos deveres já estavam já mais adolescentes, já estavam maiores, a Tata e o Roger. Casei, cá. Casei. Foi assim, o início do meu casamento foi muito doido, porque a primeira coisa que nós fizemos foi obra.
Então, por muito tempo, nós vivemos obra. Tudo era obra, então era de uma campanha entrando na outra campanha, ele ministrava e eu cantava, ele ministrava e eu ministrava. Era doido porque nós tínhamos agenda. Eu olho para isso literalmente hoje e falo, meu, que loucura, o que que era isso, cara? Aham. Que doideira era essa? Então, nós não nos conhecíamos, cá. Nós não nos conhecíamos. O que que nós conhecíamos? Obra, igreja, deveres, e fazer, e cuidar, e gerar, e batizar, e ensinar. Era tudo obra. Isso gerou para a gente um problema descomunal. Descomunal. Então, nós edificávamos, mas nós não éramos edificados. Nós não sentamos para aprender por muito tempo. Por muito Sim. tempo. Só que uma hora isso abaixou, essa loucura toda abaixou de cuidar de outras vidas. Às vezes as pessoas, 3 horas da manhã, elas batiam na minha porta com a criança no colo. Literalmente com a criança no colo. Dri, pelo amor de Deus, a minha neném tá com febre, eu não sei mais o que eu faço. Eu falei, minha amada, coloca 40 gotas de dipirona na boca dessa criança em nome de Jesus e vai-te embora pra tua casa. Porque era gerada a expectativa de que se nós fizéssemos, se nós orássemos, se nós estivéssemos presentes, alguma coisa acontecia. Cá, isso é um perigo. É. É um perigo. E isso ainda tá no top 1 dos problemas cristãos. Sim. Entende? E, infelizmente, esse casamento foi defasado. Porque quando nós olhamos um para o outro, quando realmente nós nos conhecemos, ele como pessoa e eu como pessoa, deu choque. Porque passamos, tipo, 10, 12 anos enfrentando a vida do outro, cuidar do outro, sem ser zelado, ministrado, cuidado, amparado, que quando nós realmente nos deparamos um com o outro, deu choque. Hoje eu já não estou mais casada, Uhum. né? Vão fazer quase 2 anos que nós nos separamos, porque nós não cedemos. Nós não Sim. cedemos. Hoje eu consigo enxergar, porque é muito mais fácil colocar culpa no outro, e até pouco tempo atrás eu ainda tinha o hábito de colocar culpa nele, a culpa é dele por causa do comportamento dele, por causa do que ele fez, mas aí o Senhor, ele colocou um espelho na minha frente, e ele falou, você gosta do que você tá vendo? Eu falei, Senhor, eu detesto. Ele falou, então eu vou mudar. Quer mudar? Eu falei, eu quero. A minha vida virou assim, de cabeça para baixo. Eu nunca fui tão exposta, a minha nudez espiritual nunca foi tão exposta quanto neste período. E hoje eu reconheço que boa parte também do que precisava ser feito dentro desse casamento foi negligência minha. Sim. Foi negligência minha. Então, além da responsabilidade dele, que ele era o sacerdote da casa, mas também existia uma responsabilidade espiritual da minha parte com a outra pessoa. E eu não entreguei isso. E foi difícil reconhecer, foi difícil. Foi muito difícil. Foram noites e noites e noites e noites para reconhecer que eu também errei, mesmo me entregando muito nesse casamento, mesmo me doando muito nesse casamento, mesmo tentando colocar, inclusive, o outro nas minhas costas para tentar carregar a dor do outro, que não era minha, era responsabilidade dele aquela dor. Sim. Uhum. Mas eu ainda tinha responsabilidades e eu negligenciei essa responsabilidade. Falar disso para mim hoje é um pouco mais tranquilo. Uhum. Mas há um tempo atrás eu não falaria disso de forma alguma. Me senti extremamente envergonhada. Uhum. Parecia que, assim como foi dado os sinais em cima das pessoas, um sinal de vergonha, aquilo para mim, essa situação para mim também há pouco tempo atrás ainda era um sinal de vergonha. Ah, mas eu enxergando você como sua amiga, posso dizer que você é uma pessoa muito mais, sabe, quando você passa aqueles estágios de ultra power, mega, Uau! é isso. Isso fez você evoluir, sabe, de uma forma. E é muito louco isso, você precisar acontecer com você para você ser ferramenta de cura para outras Uau! pessoas. Uau! É uma coisa totalmente muito louca, né? É doido. É muito louco. É doido E se isso. você parar pra pensar nisso, você fala assim: ah, Deus fez colocar um espelho na minha frente pra eu ver que, no caso, eu precisava também me colocar, Sim. é muito forte isso, porque eu tenho um pensamento seguinte: quando a gente chegar lá no céu, eu tenho certeza que não vai ser aquela coisa assim. Jesus não vai brigar por quem tinha razão, quem não tinha. Pra quê? Não vai. Ele não falou pra gente, ó.
tem de bom ânimo. Vocês vão ter aflições, tribulações, mas anda direito. Eu venci. Agora é a nossa vez de vencer. E se sobressair no meio de todas essas coisas que nos ferem, obviamente, Sim. machuca, mas conseguir ressignificar é muito forte. Você ser canal de bênção na vida de outras pessoas é muito forte. E eu vejo você com a sua eloquência, inteligência, aquilo que você aprendeu, mas soube ponderar, que você falou, né, que você teve da sua família. Você, cara, é uma bomba no inferno, Dri. Cá, foi difícil, ainda é difícil esse lugar para mim. Às vezes eu entendo que eu não enxergo o que as pessoas enxergam em mim. Porque lá no início, eu sempre pauto, gente, é aquilo que aparenta. Então, todas as vezes as pessoas me viam como uma mulher forte, isso desde sempre, porque eu precisei crescer assim. Eu sou uma mulher negra, vim de uma família pobre e de uma mãe solteira. Então, o que ela ensinava pra gente? Se destaque. O problema é seu, se vira. Você se vira. Vocês já estão para trás 1,5 km, 2 km. Então, vocês precisam se esforçar para pelo menos se equiparar àqueles que têm mais vantagem. Então, eu cresci nessa loucura de eu preciso demonstrar, eu preciso ser forte. Eu estava vivendo uma tribulação dentro da minha casa, situações difíceis dentro desse casamento, mas eu colocava uma luva de pelica ali, colocava um brilho, colocava um externo e as pessoas do lado de fora, elas viam o externo, mas elas não conheciam o interno. A mesma coisa que eu passava na minha infância. As Sim. pessoas conheciam o externo dos 5 filhos, mas não conheciam a loucura interna que nós vivíamos dentro de casa. Então, eu repliquei isso dentro do meu relacionamento. Eu repliquei. Dentro da minha casa, a gente se acaba. Mas do lado de fora, as pessoas têm que me enxergar como uma mulher de Deus. Deus de misericórdia. Deus de misericórdia. Então, enxergar o outro, literalmente, é o que fica mais prático pra gente, né? Porque é o externo. Como esteticista, eu costumo falar, essa pele que a gente vê aqui, a camada córnea que tá externo, é ela que recebe tudo. Então, é ela que recebe as informações de arrepio, de frio, ela que recebe as informações se o tempo está mais seco, se o tempo está mais úmido, essa pele que recebe. Mas nós temos tantas outras camadas internas que cada uma tem a sua função. A mesma coisa a nossa vida. Então, as pessoas me viam, ou elas ainda me veem, como, às vezes, o que eu nem sou. Porque, apesar dessa estrutura, eu sou tão frágil, Cá. Tão frágil que tu nem imagina as minhas fragilidades, mas eu não aceitava elas. Não aceitava, eu precisava demonstrar essa força, essa guerra, chorar na frente das pessoas, para mim ainda é um tabu muito grande. Eu confesso que eu ainda tenho bastante dificuldade. Ai, que 10 maribondos me piquem, mas eu não choro na frente. Mas eu Ai, não gente. choro na frente de ninguém. E o Senhor falando, se entrega. Se entrega, tira essa armadura, se entrega, se expõe. Às vezes essa exposição vai te ajudar a liberar tudo que está dentro de você. Então, ok, agora estou sendo tratada, então agora eu entendo que o outro olha, às vezes é o que está acontecendo, ou às vezes nem é o que está acontecendo, às vezes é aparência. É a aparência. Então, eu glorifico a Deus mesmo, que as pessoas me enxerguem como uma mulher de Deus, como uma mulher forte. Eu tive que ser forte. Eu brinco, eu falo que se alguém me perguntar, Dri, tal tratamento dói? Eu falo, gente, eu não sou referência. Porque eu consigo sentir mais desconforto que as outras pessoas, fisicamente, inclusive. Uhum. Por causa mesmo até da endometriose, porque eu tenho dores todos os dias. E eu sei, porque Todos os já dias. passei. Gente, se você tem endometriose, uma pausa aqui. Se você tem endometriose, se você tem o seu período complicado, se você sente dores que você já sabe que não é normal, procure um médico, insista nisso, porque hoje eu tenho assim, cuido de problemas inúmeros porque foram passando. Então se cuide, mulher, por favor, se cuide. Então eu glorifico a Deus essa fase das pessoas me enxergarem. E eu consegui também me enxergar, mas eu não enxergo mais essa mulher forte, porque antes eu mesma olhava para esse espelho e me enxergava essa mulher altona, grandona, assim como eu vejo a minha mãe. Não, hoje eu me vejo tão pequenininha,
tão frágil, mas ao mesmo tempo tão cuidada, tão zelada nos mínimos detalhes. Até de pessoas se aproximarem de mim, que, opa, o teu quadrado é esse aqui, minha querida, não avance. É. E aí eu abri essa portinha, fechei, abri, fechei 10 vezes, inúmeras vezes, depois fui abrindo essa portinha para permitir que aquele barquinho do socorro, no momento do afogamento, pudessem ser pessoas que edificam hoje a minha vida. Literalmente, elas edificam a minha vida. Ai, é isso. Eu também procuro ser bem assim. Isso também por conta da criação, Sim. de me blindar. Não é que, nossa, eu sou bidu, você consigo descobrir o que você tá pensando olhando pra mim. Mas eu sou uma boa observadora. Uhum. Então eu chego nos lugares, eu ganho logo as coisas em todos os lugares. Eu ganho as coisas e consigo, e não é mania de perseguição, não é algo de me sentir inferior. Poucas vezes mesmo. Eu fiquei me inferiorizando e eu sempre procurei também, por conta da cor, da criação, do jeito que é. Não, eu não sou a coitada. Exatamente. É aquela coisa, já teve na escola, essa menina com esse cabelo duro tá me atrapalhando de enxergar tal coisa. Então eu sempre, sabe, procurei, falei, o que que eu posso fazer para eu me sentir? Então, para eu me destacar, eu sempre fui de ler muito, Uhum. me preocupei muito com a minha fala e para evitar no máximo o erro de português para mim, chega, né? E Dói o ouvido. as minhas crias são iguais. E eu vejo isso, eu sou bem seletiva com relação a quem eu deixo participar Sim. da minha vida, porque eu procuro ser a média das 5 pessoas que eu converso mais. E Sim. você é uma das pessoas que eu Sim. converso Sim. mais. A gente Eu tenho conversa. um top de amigas aí no qual eu peço conselho, sim. Sim. E eu acho que isso é muito louvável, né? A gente poder falar, olha, Dri, tal coisa, o que que você acha? E você com muita inteligência, com muita sabedoria. E é uma coisa que eu indico para vocês, tenham amigas assim. E amigas que são amigas de Deus, né? Em primeiro Em lugar. primeiro lugar. Em primeiro lugar. E você é uma pessoa temente a Deus, você é amiga de Deus, então por isso que você é minha amiga e Amém. dura até hoje. Amém. Né? Essa mulher já me acompanhou até no médico, com unha encravada, Já, cirurgia. gente, o que foi aquilo? Ai, gente, nem parecia um parto. Parecia um parto, mas ela estava lá me acompanhando. Por quê? Porque é uma recíproca verdadeira, né? Que a Sim. gente tem, graças a Deus por isso. Que mensagem que você deixa para as mulheres de hoje, no estágio de vida que você está? E eu sei que você tem muita coisa. Quais são os seus sonhos, as coisas que você tem ainda a conquistar? Faz esse desfecho falando dos seus sonhos, suas expectativas e dando uma orientação para as mulheres. Bom, falando de sonhos, eu acho que não mudou muito lá da infância, porque eu tinha algumas metas, mas sonhar, 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 por quê? A minha vida agora é um livro em branco, cá. Né? Então, quando eu sonhava e quando eu esperava para 2. Não existe mais esse 2. Esse capítulo e essa história da minha vida foi encerrada. Agora vejo Cristo e eu. E eu ainda estou aprendendo a lidar com isso, porque todos os dias o Senhor ele escreve um capítulo novo na minha vida. Eu não consigo virar as páginas da minha vida e ver algo longe. Eu consigo virar todos os dias a página e falar, ufa, mais um dia o Senhor me abençoou com o dom da vida, com o dom da vida. Sobre expectativa, eu peço para Deus para que eu não seja nunca mais pedra de tropeço na vida de alguém. Que eu possa fazer barulho no inferno. Então, com isso que as pessoas veem em mim, com essa força, com essa energia, que elas veem em mim, que isso seja para que o nome do Senhor seja glorificado e que eu faça barulho no inferno. Então, antes eu mantinha as pessoas longe de mim porque eu tinha medo de frustrá-las e medo também de me decepcionar, porque me decepcionei inúmeras vezes e me blindei. Mas o Senhor falou, não, eu estou abrindo as portas para que você seja porta de bênção para outras pessoas. Então, ali individualmente, o Senhor aproxima pessoas de mim. E individualmente, o Senhor tem tratado dessas pessoas. Então, a minha expectativa seja que Ele me encontre assim, até que Ele venha.
Amém. Que ele me encontre produzindo até que ele venha. Que ele me encontre sendo marca na vida das pessoas, deixando a minha digital em favor ao reino até que ele venha. Que ele me encontre sendo adubo. Falei hoje, acho que hoje de manhã, ontem à noite, com uma amiga a respeito disso. De se deixar ser adubo, porque às vezes a vida do outro é uma árvore, representada como uma árvore mesmo. Ela cresceu, ela tá ali até vigorosa, as suas raízes até firmes, mas elas não dão frutos. É uma árvore parada, sem frutos, não passa de uma forma correta por todas as estações, está ali estagnada. Então, que até que ele venha, que eu seja adubo, enxerto Amém. para estas vidas, para que elas possam frutificar e esses frutos servirem de alimento para outras vidas. Então, o que eu deixo para você, mulher, homem querido, que você está me assistindo, que você possa ressignificar a sua vida em Cristo. Que você possa, assim como o Senhor me fez olhar, que você se olhe nesse espelho, mas se olhe de verdade. Tem um trechinho lá na Bíblia que diz: avalia-se a si mesmo. Então, quando a gente vai ceiar, então, ó, dá uma fuçada aí dentro e vê, tá bom? Seja sincero, tá bom? Do jeito que está, tá bom? Será que o seu caráter tem sido um caráter reestruturado no Senhor? Será que o seu caráter tem sido um caráter moldado no Senhor? Será que você não tem sido a pedra de tropeço, mas ainda se coloca no lugar de vítima? Porque eu fiquei assim por muito tempo. Então, que a sua vida seja ressignificada no Senhor. Que o Senhor possa gerar em você coisas novas. E que acima de tudo, acima de tudo, que Ele governe a nossa vida. Amém. O Senhor, ele precisa governar a nossa vida. E quando a gente fala de governo, a gente fala de posse. De posse. Não sejamos o escravo de orelha furada somente por falar, mas que verdadeiramente sejamos o escravo de orelha furada na vivência em Cristo. Eu não quero mais perder tempo. Não posso mais perder tempo. A minha vida não é mais minha, ela é de Cristo. E entregar a nossa vida de Cristo é lembrar daquele jovem rico. Senhor, mas eu já atuo, eu já desde cedo eu já cumpro com todas as leis, tá? Ok, então vai lá, vende e divide aos pobres. Uhum. Se entristeceu porque eu não quero o que é meu. Nós somos egoístas. Eu não quero o que é meu, aquilo que eu segurei, aquilo que... E não estou falando de coisas físicas, tocáveis, coisas tangíveis. Estou falando de coisas inimagináveis, de sentimentos. Eu tive que pedir perdão. Eu tive que perdoar nesse período. Eu tive que me acertar com pessoas nesse período. Então, não dá. Não dá. Deixe Cristo governar a sua vida. Não vou falar que a tua história vai mudar, não. Mas que tu vai pelo menos pro céu, tu vai. Porque é mais do que nossa obrigação viver isso em Deus. Ai, gente, essa é a Adriana Paz. Eu falei que ela não era de guerra. Ela é de paz, totalmente. Glória a Deus pela vida da Adri. Amém. Que o Senhor possa te abençoar. Amém. Cada vez mais, cada vez mais. Eu, por mim, eu ficaria aqui conversando. Eu adoro conversar com gente inteligente, gente que sai, que fez bom proveito das coisas da vida. E você é aquela pessoa que, tá acontecendo tal coisa, deixa eu sugar tudo isso. Dá pra ver o seu prazer na sua fala. E eu gosto de conversar com pessoas assim. Meu Deus do céu, por mais pessoas assim no mundo de verdade. Amém. Sem demagogia, que eu não preciso, a gente não tem rasgação de seda. Não. Quem rasga a seda fica em praça fazendo já sabe o quê, não é? A gente não participa dessa onda. Não participa, orégano. Muito feliz, Dri, de ter sua amizade. Que o Senhor te abençoe cada vez mais, mais e mais. Que você... Todas as pessoas que se comunicarem com você, que você possa pisar nos lugares e ser sal da terra. Amém. Quer seja dando aula para alguém, de sobrancelha, qualquer coisa que seja. Eu sei que você se permite ser usada, porque você causa impacto onde você chega. E que você tenha mesmo esse incômodo de ser uma rajada para o inferno. Que ele venha se sentir ameaçado, sim. Né? A gente tem muita coisa para fazer juntas e o Senhor vai chacoalhar. Mas a gente tá respeitando esse momento, né? Cada coisa no seu devido lugar, mas segura
segura, porque vai vir muita coisa boa aí, Virá. né? Momento de tratamento, né? Vamos encerrar com uma oração, que eu Vamos. adoro ouvir essa menina orando, eu amo ouvir a oração da Dri. E você que estiver aí na sua casa, também se entregue nesse momento e se permita que o Senhor te toque de forma sobrenatural, tá bom? Amém. Vamos lá. Oremos então. Fiel e poderoso, exaltado, santo Deus é o teu nome. Te damos graças e rendemos louvores a ti por este momento. Nós estamos aqui reunidos na tua presença e, como falamos no início, em que tudo o teu nome seja glorificado, não mas nós, Senhor, não mas a nós mesmos, mas que seja tudo para a tua glória. Senhor, nós possamos todos os dias nos despir de quem nós somos. Foi tão difícil para mim, Santo Deus, te acessar a tua graça, a tua presença e te reconhecer como um pai. E eu acredito que em casa existe alguém que tem a mesma dificuldade que eu tive e tem dificuldade de te enxergar como um pai. Um pai zeloso, um pai amoroso, mas um pai também que corrige, um pai também que zela, um pai que também trabalha para que os teus filhos sejam abençoados. O Senhor, ele não dorme. O Senhor não dormita. E quando nós estamos dormindo, ele trabalha ao nosso favor. Que os nossos corações estejam confiantes pelaquilo que o Senhor tem preparado para nós. Glorificado seja a ti, Senhor. Glorificado seja-te que esse dia fique no teu memorial, para que tantas outras vidas possam ser acessadas, assim como a vida da Kai, o trabalho dela. Em nome do Senhor Jesus, que as mãos do Senhor se manifestem e que elas possam, Santo Deus, entrar aonde nós, com os nossos pés, não podemos entrar. Nós declaramos nesta manhã o governo de Deus sobre as nossas vidas. Sejamos nós, Senhor, adubos. Sejamos nós, Pai amado, adubos. Sejamos nós, Senhor, adubos sobre a vida daqueles que estão infrutíferos. Em nome de Jesus. Os meus sonhos não são mais meus. Os meus pensamentos não são mais meus. E eu entrego diante de ti tudo isso, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @pod_edificar no Instagram, @podedificar, que é esse canal no qual vos falo. Compartilha com um amigo, com uma amiga e prosseguimos para o alvo, que é Cristo, sempre, sempre, sempre. Dri, deixa suas redes sociais. Tá lá, adriana.paz. Eu não tenho muitas redes. O Paz é com 2 Es, tá? Adriana.pazz. Tá lá basicamente o meu trabalho. Não tenho rede social particular. É um propósito, inclusive, diante de Deus, mas você consegue me encontrar lá se você deseja realizar procedimentos estéticos, entender a respeito da sua pele, quer fazer aquele skincare lindão e tá perdidona a respeito deste skincare, eu posso te ajudar, inclusive para os cursos na área da beleza, na área da estética também. É isso aí. Obrigada, viu, gente? Beijo. Deus abençoe. Beijo grande.